para vocês o cumprimento islâmico. Quer dizer, Salamu Alaikum. Que a paz esteja convosco. Aí vocês respondem para mim, Aleikum Salam. Responde, Aleikum Salam. Esse é o cumprimento islâmico. Sempre que os muçulmanos se encontram, eles podem falar bom dia, boa tarde, só que o mais importante é desejar a paz. Entendeu? O que é a religião do Islã? Nós somos seguidores da religião do Islã. Aqueles que seguem o Islã são chamados de muçulmanos. Islã, o islamismo não é uma etnia. Muitos confundem. E acham que o povo árabe então segue o Islã. Não. Muitos do povo árabe seguem o Islã. Mas o Islã, ele tem na Arábia, ele tem na península, no continente africano, tem na Indonésia, tem no Brasil, tem em todo lugar. O maior país de população muçulmana não é um país árabe, esse é a Indonésia. O Islã significa submissão voluntária à vontade de Deus. Todos aqueles que se submetem e se entregam a Deus são considerados muçulmanos. Seguem o Islã. O Islã ele vem de uma palavra que é do derivado salam. Salam é o quê? Paz. É o cumprimento da paz. Então, automaticamente, aqueles que se submetem e acreditam em Deus, se entregam para Deus, eles encontram a paz interna e externa. Entendeu? O Islã, além disso, ele se baseia em 5 pontos fundamentais, conhecidos como os 5 pilares do Islã. Os 5 pilares da religião. 5 pontos essenciais que o muçulmano pratica sempre. Você viu que você tem um pilar. Por que servem esses pilares? Para sustentar, para fortalecer, para segurar. Mesma coisa os muçulmanos se fortalecem praticando e entendendo esses 5 pilares. O primeiro pilar é o essencial. A pessoa abre o coração e acredita. Pronuncia de coração verdadeiro, testemunhando, dizendo: eu acredito que não há divindade digna de adoração, exceto Deus, aquele que não possui sócios e nem parceiros, o único. E testemunho que Muhammad foi seu servo e mensageiro, o último dos profetas. Assim como Jesus, filho de Maria, foi um servo e mensageiro de Deus. Pronto. Quem acredita nisso já é um muçulmano. Aí vem o segundo pilar. A pessoa deve rezar 5 vezes ao dia, em horário específico, de forma específica, a qual a pessoa vai se colocar na posição que é essa aqui, no leste. Aqui no leste, geograficamente falando, a gente vai dar direção a um lugar chamado Meca. Meca tem um local chamado Kaaba. Kaaba é o primeiro templo de adoração, que foi construído pelo profeta Abraão e o seu filho Ismael. Em respeito a esse local, os muçulmanos se voltam em direção e rezam para Deus. Não adorando o local, apenas em respeito e forma de organização, mas adorando a Deus. Os muçulmanos, o que eles fazem? Eles ficam assim, levantam a mão e falam
pronunciar palavras específicas do Alcorão. Essa reza você vai fazer. A primeira reza chama Fajr, alvorada. O que é alvorada? Alvorada é o início do amanhecer. Então, assim que vai iniciar, vem aquela tracinho que vai cobrir a noite, vai sair a noite e vai entrar o dia. Então, iniciou o amanhecer, iniciou a hora da reza, que inicia mais ou menos 5 da manhã. Ela vai até clarear tudo. O sol nasce das 5 horas da manhã, mais ou menos, até umas 6h30. Eu tenho esse horário para rezar essa reza de 5 minutos. Depois a segunda reza, ela entra por volta do meio do dia. E vai até a tarde. Até a sombra de qualquer coisa estiver maior que ela mesma. Provavelmente do meio-dia e 20 até umas 13h30. 13h40. Horário grande para rezar uma reza de 5 minutos. Aí depois, à tardezinha, às 13h40 mais ou menos, inicia a terceira reza e vai até o pôr do sol. Qual que é o pôr do sol? Mais ou menos umas 6h10. Sempre varia o horário. Aí até o pôr do sol para rezar uma reza de 5 minutos. Entendeu? Tem esse tempo para poder escolher e rezar. Aí ao pôr do sol inicia a quarta reza. E vai até anoitecer. Aí é rápido. O pôr do sol, que é umas 6h10, vai até umas 7h30. Quer dizer que aí escureceu tudo. Aí às 7h30 inicia a quinta e a última reza. E vai até a metade da noite. Os tempos, você pode analisar que o tempo é grande para rezar uma reza de 5 minutos. Entendeu? Eu tenho 24 horas. Então, eu não consigo parar e rezar 5 minutos. Essa reza não é que Deus precisa. Deus me deu para eu me conectar com Ele. Eu fico triste, alegre, feliz, preocupado. Então a reza Ele vai mantendo o coração firme. Entendeu? É importante. 5 vezes por dia. Aquele que não consegue rezar em pé, se curvando, ele reza sentado. Aquele que não consegue rezar sentado, ele reza deitado. Mas enquanto eu tiver consciência, eu devo rezar. Depois tem o terceiro pilar, que é chamado de zakat. Zakat é um tributo, um imposto obrigatório que o rico dá para o pobre. Como assim? É calculado, mais ou menos na grama da prata, por exemplo, 595 gramas. Calculando aqui no Brasil, vai dar 13 mil reais mais ou menos. Se a pessoa atingir durante o ano inteiro, completou 12 meses, e ele lucrou, tem guardado com ele 3 mil reais, não menos que isso, conforme o valor da prata, ele vai pegar desse dinheiro 3 mil mais, não menos. Ele vai tirar 2,5%. 3 mil tira 2,5%, vai dar uns 70 reais mais ou menos. 3 mil, 70 reais é pouquinho. 70 reais você vai dar para quem? Você vai dar para os pobres da sua comunidade, os necessitados, os endividados, os viajantes. Você vai ver e dá para eles. Ou para uma entidade que recolhe para dar para eles. Se fosse 3 milhões, ia ser 70 mil. O valor aumentou, mas para você ainda continua um pouco. Para aquele é bastante. Você imagina uma comunidade inteira fazer isso. É certeza que a comunidade não vai ter necessidade. Entendeu? É uma obrigação do rico para com o pobre. Às vezes eu pago, às vezes eu ensino.
Aí vem o quarto pilar, é chamado de Ramadã. Ramadã é nome de um mês. Ele é o 9º mês. Nós estamos no 9º mês agora, mas é setembro, gregoriano, não o Ramadã, porque o Ramadã já passou, foi em março. Por quê? Porque o mês para nós é conforme o calendário lunar. O calendário lunar, ele rege conforme as fases da lua. Então, assim que inicia a lua nova, inicia o mês. Quando a lua está cheia, está na metade do mês. É por isso que as mesquitas muçulmanas têm o símbolo da lua, por causa disso? Também, por causa de um símbolo apenas que eles põem. Por respeito que a gente segue o calendário lunar. Então, lua nova, iniciou o mês. Lua cheia, metade do mês. Aí vai até outra lua nova, acabou o mês. Então tem 29 ou 30 dias o mês. Não é 31 nem 28. Então, o 9º mês é Ramadã. Esse mês é especial, porque esse mês Deus revelou as suas palavras, que é o Alcorão, o livro sagrado. Esse aqui é o Alcorão. Ele abre assim, da direita para a esquerda. Ele escreve da direita para a esquerda. Daqui para cá. Esse livro é o livro divino. Um livro sagrado? É o livro sagrado. Vou terminar, vocês vão perguntar tudo agora. Esse livro é o livro divino. O que acontece nesse livro? Igual Jesus recebeu o Evangelho. Moisés, o Torá. Davi, os Salmos. Todos os profetas, muitos mensageiros receberam livros divinos de Deus. O profeta Muhammad recebeu o Alcorão, o último livro, o último profeta. Completou a religião final. Entendeu? Esse livro tem 114 capítulos ou suratas. Cada surata tem versículos. Tem alguns de 70 versículos, outro 3, outro 100. São as palavras de Deus. Quando a gente reza pronunciando essas palavras em árabe, preservando. Então, o livro está preservado desde o primeiro dia. Nunca foi mudando uma letra. Hoje, para conseguir o Evangelho original que desceu para Jesus, eu não encontro. Foi deturpado, muitas palavras. Então, quando acontecer isso, os muçulmanos do mundo inteiro vão rezar em árabe. Mas tem traduções em português, em inglês, em espanhol, em chinês. Mas a gente preserva a palavra. Compreende? Então, nesse mês do Ramadã, foi revelado esse livro. Então, é especial. Então, o mês do Ramadã é relatado que Deus abre as portas do céu, fecha as portas do fogo, aprisiona os demônios, deixa você livre para adorar mais a Deus. Então, nesse momento, foi decretado algo chamado jejum. Jejum é o quê? Ficar sem comer, se abster de comer e beber do amanhecer, da alvorada até o pôr do sol. E se for casado, se abstém de ter relação sexual, do amanhecer ao pôr do sol. Eu faço isso em adoração a Deus, durante o mês inteiro. Aquele que não pode jejuar, e não pode repor o jejum depois, o que ele faz? Ele vai pagar uma refeição durante o dia para um necessitado faminto. Então o jejum é refletir. Enquanto eu não como durante um pequeno período, tem pessoas que não comem o tempo inteiro. Então, para mim, refletir, me aproximar mais das pessoas e tentar ajudar. Esse é o Ramadã. Depois tem o quinto e último pilar, chamado de Hajj, peregrinação.
Todo muçulmano e muçulmana que alcança a puberdade é obrigado uma vez na vida, se tiver condição física, saúde boa e financeira, de sair do lugar onde você vive, na época da peregrinação, e ir para a Meca. Conhecer o primeiro templo de adoração. Você já foi para Meca? Já. Aí você vai lá fazer o ritual. Todos os homens, ali tem pessoas do mundo inteiro. Tem 4 milhões de pessoas mais ou menos. Homens todos ficam durante uma semana inteira com uma única vestimenta. Sem roupa nenhuma, com uma toalha branca enrolada do umbigo até debaixo do joelho. E a outra enrolando os ombros. Ali tem rico, pobre, branco, preto, árabe, japonês, português, americano, todos que seguem a religião, todo mundo igual perante Deus, fazendo o mesmo ritual de Abraão, de Muhammad, de Ismael. E as mulheres, o manto cobrindo o corpo e os cabelos. Isso não é uma novidade. Esse manto é o mesmo que a Virgem Maria usava, cobrindo o seu corpo. As mulheres muçulmanas seguem o ritual e a tradição da Virgem Maria. Esses são os 5 pilares da religião que os muçulmanos seguem em obediência e adoração ao único Deus. A religião islâmica é isso, basicamente. O que exagera além disso sai daquele contexto do islamismo. Você não pode nem exagerar e nem negligenciar. Você é mediano. Então, eu só resumi para vocês. Agora eu vou deixar vocês tirar vossas dúvidas. Vou levantar a mão e perguntar. Perguntar? Eu já perguntei. No caso você for casar com essa cara, é uma questão de ter um preconceito da parte de vocês, realmente não tem a mesma religião. O preconceito não existe. Pode casar com árabe ou qualquer outra nacionalidade. Agora a pergunta é se pode casar com um muçulmano. Poder casar com um muçulmano? Pode. Se você seguir uma das religiões do povo do livro. O que é o povo do livro dos muçulmanos? Aqueles que receberam o livro, o Evangelho, cristão, ou Torá, os judeus. Entendeu? Poder pode. Mas é recomendado casar sempre da mesma religião para não ter conflito, né? Porque a religião é uma união. Como são os casamentos do islamismo? Os casamentos são simples. Quando um rapaz interessa pela moça, é recomendado as pessoas jovens que tiverem uma idade já boa, condição financeira, já pode casar. Não demorar muito. Porque a juventude tem aquele desejo, aquela força. Entendeu? Então aproveita a juventude o casal. Entendeu? Porque não é correto falar, vou aproveitar minha juventude, vou namorar com todo mundo e depois casar. Aí você não aproveitou, na verdade. Aproveitar com a tua esposa. Eu estou interessado um no outro, o que acontece hoje? Quando você tem interesse nela, o que você vai fazer? Você vai fazer um bilhetinho para ela e jogar. Ou vou pegar o número do WhatsApp e mandar uma mensagem para ela. Não. Islamicamente, o correto significa que você deve se apresentar para ela. Conhecer ela ou ela se apresenta para você. As famílias se conhecem, conversam. Se vê que tem aquele jogo de interesse, não demora muito. Todo idioma é fácil se você se dedicar. Então, quando a pessoa se dedica para o idioma, ela aprende. Então, eu posso pronunciar algumas palavras em árabe aqui para vocês entenderem. E todo mundo fica olhando vocês aqui. Depois vocês traduzem para entender. Eu vou pronunciar um capítulo, uma surata do Alcorão, curta. Deus ele falou assim: Bismillahirrahmanirrahim, Qul hu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad,
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Quem vai traduzir? Eu entendi só. Falou sobre Allah? Isso. Já traduziu uma coisa. Allah é Deus. Quão grandioso e justo ele é? Tá quase? Tá bom no chute? É assim, ó. Bismillahirrahmanirrahim. Essa frase significa em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Toda a misericórdia vem de Deus. Então eu sempre peço a misericórdia dele em tudo que eu for fazer, a ajuda dele. Caso contrário, aquilo que eu vou fazer vai estar incompleto, não vai ter bênção, entendeu? Não vai render. Depois falou, Qul huwallahu ahad. Diga, Deus é único. Deus é o quê? Único. Quer dizer que não é dois, não é três, não é quatro, é um só. Allahu Samad. Deus é o absoluto. Significa aquele que não necessita, não precisa de nada e de ninguém. E todos necessitam e precisam dele. O tempo inteiro. Lam yalid wa lam yulad. Ele não gerou e nem foi gerado. Nós somos gerados no ventre de nossas mães. Deus ninguém gerou. Deus é o primeiro, nada vinha antes dele. Deus é infinito. Não tem fim. Nada vem depois dele. Nós temos fim. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Nada e ninguém se compara a ele. Nenhuma criação se compara ao Criador. Então isso é em árabe. É uma surata do Alcorão Sagrado